A gente vai para Brasília porque o Supremo formou maioria nessa segunda-feira para manter símbolos religiosos em prédios públicos. Repórter Janaína Camelo chegando com as informações. Qual foi o principal argumento dos ministros da Corte? Boa noite, Janaína, bem-vinda. Muito boa noite, Thiago. Boa noite a todos. Pois é, os ministros entendem aí que a presença desses símbolos religiosos em órgãos públicos é uma reafirmação da liberdade de religião aqui no país e também um respeito aos diferentes aspectos culturais da sociedade brasileira. Então, esse julgamento está acontecendo no plenário virtual, onde há um prazo ali para os ministros apresentarem os seus votos, né? Esse prazo começou no último dia 15 e vai até amanhã à meia-noite, terça-feira, dia 26. E agora, hoje, então, foi formada a maioria contra a retirada desses símbolos religiosos em órgãos públicos. O placar, Thiago, está agora em 6-0. O último voto que formou a maioria, inclusive, foi do ministro Gilmar Mendes. O que os ministros estão julgando exatamente aí é um recurso do Ministério Público Federal, que pede a retirada desses símbolos em locais de atendimento público de órgãos da União, no estado de São Paulo. Embora seja ali, esse caso esteja falando especificamente de São Paulo, esse caso julgado no Supremo tem repercussão geral, ou seja, o que for decidido nesse julgamento vai valer em todos os casos da justiça no país, em todas as instâncias, em casos semelhantes. Então, esse recurso do Ministério Público chegou no STF em 2019, depois de ser negado em outras duas instâncias. Na primeira instância, também depois de ser negado no Tribunal Regional Federal da Terceira Região. A gente tem o voto para mostrar na tela, Thiago, do ministro Cristiano Zanin, que é o relator desse julgamento, e no voto dele contra a retirada, contra a remoção desses símbolos religiosos, ele escreveu o seguinte, que a presença de símbolos religiosos em prédios públicos, pertencentes a qualquer dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios, desde que tenham o objetivo de manifestar a tradição cultural da sociedade brasileira, não viola os princípios da não discriminação, da laicidade estatal e da impessoalidade. Foi o que o ministro disse. Então, esse julgamento termina amanhã, dia 26, mas já há a maioria dos votos aí contra a retirada de símbolos religiosos em órgãos públicos. Thiago. Formada a maioria, então, a Janaína Camelo volta daqui a pouco com mais informações, sempre na programação da Jovem Pan, com o Judiciário em Brasília. Bom, mais um giro com os nossos comentaristas. Começa agora por você, Cristiano Vilela, para tentar analisar a questão mais jurídica. Tem a ver muito com questão jurídica nesse caso, porque é uma interpretação, não é? Não deixa de ser uma interpretação, mas claro, aí a decisão jurídica, a decisão da Corte. Exatamente, esse caso tem mais a ver com relação a usos, costumes, a tradição, a elementos culturais. E nesse sentido, eu entendo que a decisão ela foi muito acertada. Uma coisa é você ter ali uma propaganda de uma religião, é você ter o uso suntuoso ou o uso até de uma forma muito marcante do aspecto religioso num órgão público, o que não é adequado. Agora, você ter ali uma obra de arte, você ter um quadro, você ter algum objeto que remonta a uma tradição religiosa é algo que é bastante comum no Brasil, de uma forma geral, em diversas partes do globo, e eu vejo que nesse sentido tem um elemento cultural envolvido. Então eu vejo que a decisão do Supremo ela é uma decisão bastante acertada com relação a esse tema. Bom, Dora, por exemplo, aqui em São Paulo, a Câmara Municipal, a Assembleia Legislativa, essas duas casas têm, obviamente, o crucifixo, enfim, mas é uma polêmica que não é de hoje, né? De qualquer forma, o Supremo deveria ter se debruçado, obviamente foi provocado para se debruçar sobre esse tema, mas seria algo importante para que isso tivesse uma decisão do Supremo, Dora? Olha, para quem entra com a ação, foi o PCdoB, se eu não me engano, que entrou com a ação, isso é importante, tá certo? E aí o Supremo não pode dizer, não vou decidir. E eu estou inteiramente de acordo com o Vilela, isso é uma questão cultural, tradicional. Proibir agora pareceria uma discriminação. E, afinal de contas, a presença desses símbolos, da maneira como é, desde sempre no Brasil, o que prejudica? Não há nada que prejudique outras religiões, a aceitação, a laicidade do Estado. Então, estou de acordo, também acho que foi uma decisão de bom senso.